Quando você fala de job description, você tem uma série de dimensões que você pode utilizar para fazer a análise do trabalho, ou no caso do cargo. A primeira dimensão é onde que a gente vai realizar o foco da job description, que pode ser tanto nas atividades quanto na pessoa que trabalha, nas competências que você precisa para desenvolver a atividade. No caso, eu vou fazer a job description baseada nas jobs que nós temos que fazer. Então, sei lá, um cargo X de uma área F precisa fazer a job tal, tal, tal e tal. E aí a job description dele conteria todas essas jobs e é isso que ele tem que fazer, pronto e acabou. Esse é um foco. O outro foco que, na minha opinião, é mais interessante, e também é mais interessante para o CL, é você focar nas competências necessárias para você performar essas jobs com qualidade. Não basta você estruturar em tarefas, delimitar a ação do profissional em pequenas atividades se você não sabe que competências está desenvolvendo com aquilo, que competências que ele precisa para performar dentro daquilo e alcançar o resultado maior da área e não só de pequenas atividades. Por isso que ele tem que entender como que aquilo que ele está fazendo vai agregar para um todo, que é maior do que só aquela pequena atividade que ele está realizando. Então você tem esse foco, competências e atividades, trabalhador, atividades, e eu acho muito interessante a gente utilizar dentro do CL o foco em competências. A gente pode pegar o GCM, por exemplo, que é quais competências, como eu disse, não precisa ser algo que prenda, tipo, você tem que ter a competência X, Y e Z, senão você não vai performar bem no cargo. Não é bem assim, você pode falar de competências que fariam sentido num perfil de uma pessoa que assumiria tal cargo. E usando o GCM, a gente pode pensar em competências que facilitam a performance de determinado cargo, por exemplo, pegar TM, que por fora da exec seria algo como RH. Inteligência emocional é uma competência muito forte. Isso é senso comum. Não. Isso tem que estar descrito, tem que partir de um estudo. Não basta a gente achar que, eu acho que essa competência vai auxiliar nesse trabalho. A job description ela não é feita baseado no que a gente acha, senso comum, tem todo um estudo por trás. A gente tem que ir lá de fato a campo, verificar quais dessas competências vão auxiliar na performance do trabalho que ele está fazendo de fato. Isso leva para outra dimensão, que é o prescrito e o real. O prescrito seria aquilo que está escrito na job description que você espera que esse profissional esteja performando, como ele esteja performando, o que ele esteja fazendo, e o real é o que ele faz de fato. Eu acho que isso fica muito claro dentro do nosso contexto da exec. A gente espera que membros façam uma série de coisas, mas muitas vezes a gente não se pergunta, como que ele está fazendo, por que ele está fazendo, em que contexto que ele está inserido. A gente não tenta entender o contexto do membro específico para saber se ele vai ser capaz de realizar de fato as tarefas que estão sendo esperadas deles. Me faz falar de outra dimensão, que é a da geral e a da específico, uma que causa muita dúvida, que é o quanto que vai estar descrito do que esse trabalhador está fazendo, o membro dentro desse cargo, dessa job, o quanto que a gente tem que descrever, certo? E isso vai depender da demanda, vai depender da job description, não tem uma receita pronta. Essas dimensões que eu estou falando, eu dou algumas sugestões, mas não tem receita pronta, vai depender do contexto que vocês vão estar inseridos e da demanda que vocês, do que vocês precisam, para que vocês precisam da job description. Falando até de ferramentas que ele poderia estar utilizando, uma job description não vai se limitar à análise pura de tarefas. Job description é, como o nome em inglês fala, vamos fazer a tradução, descrição de cargo, não é só das tarefas. O conceito original não é nem job description, é job analysis ou work analysis, é análise do trabalho.
que a pessoa está fazendo. E isso envolve muito mais do que mera atividade ou só competências.